Olá, aqui professor Mota, trazendo novas questões de concursos militares agora com a ESA 2021-2022. Prepara para o 2023 com essas questões. Escola de Sargento das Armas, Escola Sargento Max Wolff Filho. Então, trouxe questões aqui de geometria. A primeira questão é uma questãozinha de geometria analítica, que ela pergunta qual a posição do ponto P de coordenada 5,3 em relação à circunferência de centro 3,1 e raio igual a 5 unidades. Se eu disser para você que essa questão não precisa nem fazer conta, que eu vou trazer aqui uma figurinha de um sistema de eixos cartesianos, a gente vai plotar esses pontos aí. Então, começando com o ponto P, tem coordenada 5,3. Esse aqui. Então, plotando aqui o ponto P, tem o x com coordenada 5, y coordenada 3. É a altura. Então, está aqui, o ponto P é esse ponto bem aqui. O ponto C, que é o centro da circunferência, tem x igual a 3 e y igual a 1. Então, está bem aqui, Então, você vai ver que não precisa nem fazer conta. Mas nós vamos fazer conta assim, tá? Para ficar mais completa a resolução. O raio não é 5, daqui para cá eu tenho 3. Então, eu vou botar mais 2 para cá. Então, a circunferência vai passar aqui, nesse tracinho aqui. Para a direita, aqui eu vou ter 4 mais 2, aqui 7, 8. Que é 3 mais 5. Sobe 5 também, eu já estou no 1 aqui, vou lá no 6. Passa por aqui. E desce 1 aqui até chegar em x e desce mais 4. Então passa por aqui. Pronto, aí você pode desenhar a tua circunferência passando por esses 4 pontos. Só uma ideia da nossa circunferência. Claramente você percebe que o ponto P vai estar dentro da nossa circunferência, que é o centro, C. Tá? Vai estar interno. Então vamos às opções. Externo, não. Interno, não coincidente com o centro. Correto, muito fácil. Pertence à circunferência, ela teria que estar, o ponto P teria que estar nessa linha azul aqui, não está. Coincide com o centro, claro que não. É excêntrico quando ele está aqui fora da circunferência e forma aqui um ângulo com pontos que passam pela circunferência. Não é o caso. Tá, então, questão muito simples. Vamos complicar um pouquinho mais, né? A ESA podia melhorar essa questão. Imagine que eu quero saber agora as coordenadas desse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto Q. A questão já está resolvida, tá? O item correto é a letra B de bola. Vamos agora extrapolar aí a questão. Mas por que isso? Porque pode cair alguma questão nesses próximos anos pedindo alguma coisa parecida com isso. Não vai cair a mesma questão nos anos seguintes, tá? E aí, eu quero saber quais são as coordenadas do ponto Q, que pertence à circunferência e está no prolongamento do segmento CP, tá? Bom, aí você vai olhar aqui, também é muito simples. Daqui do ponto C até aqui, a coordenada x do ponto P, eu vou ter 2 unidades. Daqui, desse ponto aqui até o ponto P, que vai de 1 até 3, eu também tenho 2 unidades. Logo, esse ângulo aqui é de 45 graus, 45 graus. O que eu ando na horizontal, eu ando na vertical. Então, continuando aqui até o ponto Q, eu teria que daqui para cá seria um valor que é x, e aqui para cá também um valor que é x. Isso aqui é um triângulo retângulo. E de C até Q é o raio da circunferência, que é 5. Então, vamos trazer para cá. Seria isso. Tem um ângulo aqui de 45 graus. Esse tamanho aqui é x, que é 90 graus. Esse tamanho aqui é x. E esse aqui seria igual a 5. Tá, o que eu quero é o valor de x. Porque o valor de x vai me dar a coordenada x e a coordenada y. Na verdade, eu não deveria nem chamar de x aqui. Vamos chamar de x'. Pronto, x' só para... Tá? E aí, a coordenada do ponto Q, eu sei que vai ser 3 mais x' e 1 mais x'. Por quê? Porque até chegar no centro eu tenho 3 unidades. Eu ando mais x'. Então, é 3 mais x'. Para chegar no ponto Q na vertical, eu saio aqui do x, eu subo 1 unidade e eu ando mais x'. Então, é 1 mais x'. Tá certo?
Como é que eu encontro aqui o valor de x'? Se você utilizar aqui, você pode usar o teorema de Pitágoras, por exemplo. Ó, 25 quadrado da hipotenusa, que é 5 ao quadrado, que é 25, é a soma do quadrado dos catetos. Então, x' ao quadrado mais x' ao quadrado. Daí a gente pode dizer que 25 é igual a 2x' ao quadrado. Opa, igual, né? Igual. Logo, x' ao quadrado, vou dividir por 2, vai ser igual a 25 dividido por 2. Daí, x' será igual a raiz quadrada de 25 sobre 2. Raiz quadrada de 25 é 5, raiz de 2 não é exata. Você pode deixar assim, 5 raiz quadrada de 2. Logo, as coordenadas do ponto Q será igual a 3 mais 5 raiz de 2 e 1 mais 5 raiz de 2. Olha como ficou simples também. Isso aqui é um extra, tá? Isso aqui é um plus aí para você estudar um pouco mais aí sobre geometria na questão da ESA. Bom, nessa questão, observe o paralelepípedo reto-retângulo. Reto quer dizer que os ângulos aqui são de 90 graus. Da figura abaixo. Sobre este sólido, assinale a única alternativa correta. Então é conceitual, é uma pergunta, é uma questão bem conceitual. As retas CD e CG, então vamos ver qual é a reta CD. Reta CD é essa daqui, ó. Quando ele fala reta, na verdade CD é um segmento, mas veja que os símbolos ele colocou de uma reta, ele está numa reta suporte, né? Então ela se prolonga para a direita e para a esquerda. Reta CD e a reta CG, onde é que está o ponto G? Está aqui, ó. Então tem um cruzamento aqui, tá? Tem um cruzamento de 90 graus. Essas retas são ortogonais? Não. E elas são o quê? Elas são perpendiculares. Qual é a diferença, hein? A diferença é simplesmente o seguinte, ó, a reta é perpendicular, duas retas são perpendiculares quando elas estão no mesmo plano e formam entre si um ângulo de 90 graus. E quando é que elas são ortogonais? Quando elas estão em planos diferentes, por exemplo, BF ou AE. Vou botar aqui, ó, AE, por exemplo. AE está aqui, ó. Vai estar num plano diferente que CD. E elas são ortogonais porque a projeção de AE sobre o plano que está CD, a projeção seria aqui, né? Ó, tem 90 graus. Então a projeção tem 90 graus, mas elas estão em planos diferentes. Assim elas seriam ortogonais. Tá? Então eu posso dizer que CD é ortogonal a AE ou a BF, mas não a CG. Tá? CG ela é perpendicular. Muito bem, então bem explicado aí, vamos para o item B. A reta CF, cadê a reta CF? Está aqui o C e o F, então seria uma reta que corta essa diagonal aqui, desse plano. É paralelo ao plano ADH. Ó, veja que o plano ele é formado por no mínimo 3 pontos, ok? O ponto A, o ponto D e o ponto H. Então forma esse planozinho aqui, ó, da figura, esse plano aqui. Ele é paralelo? Sim, porque a face onde está essa reta CF, que é esse plano BCG aqui, ó, BCGF, tá? É paralela a essa face de lá. Então, toda reta que está nessa face, ela é paralela àquele plano. Se você estender, claro que o plano aqui se estende, né? O plano se estende aqui. E esse plano, essa reta aqui vai estar paralela, ele nunca vai cruzar esse plano. Então esse item aqui, ó, está correto. Letra B, correto. Mas nem por isso a gente não vai deixar de analisar os outros itens, que o objetivo aqui é aprender principalmente, né? Então vamos lá, ó, as retas AC, qual é a AC? AC é a reta que passa por aqui, forma diagonal com essa face lá em cima e segue aqui. É perpendicular a reta AC e HF. Qual é HF? HF, essa daqui. HF, diagonal da face de baixo. São paralelas entre si. Essas duas retas são paralelas. Claramente não são, né? Claramente não são. Essa HF seria paralela a um DB. Ou então a AC seria paralelo a EG. Certo?
São retas paralelas. O que então essas duas retas aqui eu posso dizer que elas são? Elas são reversas, estão em planos diferentes e não são paralelas à projeção de uma sobre a outra. Então aqui a gente pode dizer que elas são reversas. Esse é o conceito de reversa, tá? De novo, planos diferentes e a projeção delas não é nem ortogonal e nem paralela. Item D, a reta AB. Cadê a reta AB? Cadê o ponto A e o ponto B? A reta AB é essa daqui. É perpendicular ao plano EFG. EFG. Plano EFG, esse plano aqui do fundo, né? Que é a EFG, forma esse planozinho aqui. Não, se você estender, você vai ver que elas são paralelas. Esse AB é paralelo, tá? Paralelo, não perpendicular. E qual seria uma reta perpendicular a esse plano? Tem um quadro aqui, ó, AE, BF, CG ou DH. Tá? Então, nesse caso, isso aqui é paralela. Paralela. E, por fim, as retas BF. Cadê BF? BF. Reta BF é essa daqui. E DH. DH é essa daqui, ó. Claramente são paralelas, né? São perpendiculares? Não, são paralelas. Bom, de novo, para perpendicular tem que estar no mesmo plano e fazer um ângulo de 90 graus. Por exemplo, AB e BF faria 90 graus. EF com BF, FG com BF, CB com BF seriam todas perpendiculares. Essas aqui são paralelas. Outras que seriam paralelas a BF ou a essa DH, né? AE paralela, CG paralela. Então espero que você tenha entendido bem esse conceito de paralelismo, perpendicularismo, reversa e tudo mais. Considere um triângulo ABC, essa terceira questão, questão de geometria plana. Essa questão requer um pouco mais de cuidado, você vai usar semelhança de triângulos, você vai usar o teorema de Pitágoras, possivelmente. Então, olha só, considere o triângulo retângulo. Essa figura não faz parte da questão, tá? Eu coloquei aqui só para ilustrar. Considere um triângulo retângulo ABC, retângulo em A, quer dizer que forma 90 graus, sendo H o pé da altura relativa à hipotenusa. Então, tá bem aqui, ó, esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto H, H maiúsculo. É a altura relativa à hipotenusa. A hipotenusa é BC, tá? A altura é o segmento do ângulo que sai do ângulo oposto A e forma 90 graus com BC. Essa aqui é a altura. Tá, AH é igual a 6. Daqui para cá, esse número aqui é 6. BH, B até H, BH, isso aqui vale 2. Então, ó, esse tamanho M aqui vale 2. Está meio desproporcional, né? Mas vamos fazer o seguinte. Pronto, olha só, deixei mais adequado, tá? Eu trouxe o ponto B para cá, o ponto C foi para lá. E N, então, aqui vale 2, tá? Mais coerente um pouco, tá certo? Bom, o que ele quer saber? O produto do comprimento dos catetos. O cateto aqui é o valor de B e de C. O A, que é esse segmento que vai de B até C, é a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, o maior lado do triângulo retângulo. BC são as hipotenusas. Então, ele quer o produto de B e C. Vamos destacar aqui o que ele precisa. Então, vamos saber quem é o valor de B e quem é o valor de C. O valor de B aqui está muito tranquilo. Ó. Se você usar olhando para o triângulo AHB, A está aqui, desce H e B, você já tem dois lados, falta só o terceiro. Esse é um triângulo retângulo. E B é a hipotenusa. Então, usamos o teorema de Pitágoras. B ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, 6 ao quadrado é 36, mais 2 ao quadrado é 4. Então, isso aqui é 40. Logo, B é a raiz quadrada de 40. 40, você pode escrever isso aqui como um produto de 4 vezes 10. Por que 4 vezes 10? Porque 4 é um quadrado perfeito. Ele pode sair da raiz. A raiz quadrada de 4 é 2 e dentro vai ficar a raiz quadrada de 10.
Então esse aqui é o valor de B. Tá, legal. Agora como é que a gente vai encontrar o valor de C? Se eu tivesse A, eu usaria teorema de Pitágoras também, né? Mas eu não tenho o valor de A. O que é que a gente pode dizer? Olha, se eu chamar esse ângulo aqui de B de alfa, por exemplo, esse ângulo aqui ó, é 90 menos alfa. Por que é 90 graus menos alfa? Esse aqui do triângulo AHB, eu já tenho 90 graus aqui. Ó. Esses dois teriam que ser também 90 graus. Se eu chamei esse aqui de alfa, está parecido com 2 alfa aqui, né? Vou tirar esse. Se eu chamei esse ângulozinho aqui de alfa, esse aqui é o que falta para 90, 90 menos alfa. Mas esse ângulo A também tem 90 graus. Se esse aqui é 90 menos alfa, o que falta para 90 é alfa, né? Por quê? 90 menos alfa mais alfa dá 90. Bom, aqui do mesmo jeito, ó, do triângulo ACH, esse aqui é 90 graus. H tem 90 graus. Aqui é alfa. Então aqui é o que falta para 90. 90 menos alfa. Bom, daí, com isso, eu sei que esse triângulo CHA é semelhante porque tem os mesmos ângulos, ó, desse triângulo pequeno, AHB. Entenderam a semelhança? 90 menos alfa, 90 e alfa. 90 menos alfa, 90 e alfa. Tem os mesmos ângulos, eles são semelhantes. Não são congruentes, são semelhantes. Caso ângulo, ângulo, ângulo. Tá, por eles serem semelhantes, os lados homólogos são proporcionais, né? Ó. Então, C desse triângulo aqui é a hipotenusa e aqui o 6 é o menor cateto. Então, vamos botar aqui ó, a hipotenusa dividido pelo menor cateto, que é 6. E a gente vai dizer que é o maior cateto, tá bom? E aí, no triângulo AHB, a hipotenusa é B. E o menor cateto é igual a esse aqui, ó, AB, que é 2. Pronto, mas o B nós já temos o valor, né? Então vai ficar C. Aqui eu já posso até dividir tudo por 2, ó. Aqui vai ficar 3, aqui vai ficar igual a 1. Então C vai ser 3 vezes o B. Tá? Então vai ser B é 2 vezes raiz de 10. Então é 6 raiz de 10. Esse aqui é o valor de C. Esse aqui é B, esse aqui é C. Então vamos lá, vamos fazer o produto do que a gente quer, B vezes C. Então B é 2 raiz de 10, vezes C que é 6 raiz de 10. 2 vezes 6 dá 12. Raiz de 10 vezes raiz de 10 ao quadrado, que dá 10. Então, 120 é a nossa resposta. 120 centímetros quadrados, letra C de casa. Pronto. Com isso a gente resolveu todas as questões de geometria da ESA 2021-2022. Acompanha sempre aqui os nossos vídeos. Acompanha nosso canal que tem muita questão, muita dica importante de matemática de todos os concursos militares. Um abraço e até o próximo.